nosso aspecto mental, ele dentro dele reside a parte inconsciente que é estudada na psicanálise, né? Então nós temos os modelos mentais que Freud trouxe, o estrutural e o topográfico. Então nós temos ali como objeto de estudo da psicanálise o inconsciente, né? Então temos esse inconsciente pessoal que Freud trouxe. E nós temos um inconsciente também enquanto espécie que o Jung trouxe, que é o inconsciente coletivo. Então nós, para ir projetando nosso corpo físico nesse plano, durante o desenvolvimento, existem certos elementos, né, que vai gerar essa potencialidade para que o nosso corpo físico se manifeste. Então, ali já existem alguns arquétipos para nos moldar, digamos assim, né? Então, o Jung ele expandiu essa ideia do inconsciente pessoal, que a gente tem, enquanto espécie, um outro inconsciente, que a partir dele a gente tem condição de expandir a consciência. Então é como se uma consciência coletiva tivesse mergulhado, né? Então nós estamos dentro dessa consciência coletiva, imersos no todo, porém também com um inconsciente pessoal, que é a nossa singularidade, a nossa história, né? E à medida que vamos ficando consciente dos elementos da inconsciência, né, nós vamos saindo desse mergulho. Então, nós estamos iniciando, enquanto espécie, uma conquista desse inconsciente coletivo. Então, à medida que os indivíduos vão estruturando e tendo consciência do seu inconsciente pessoal, isso vai ampliando os nossos repertórios de respostas diante da realidade enquanto espécies, enquanto espécie humana, né? Então, a psicanálise, ela, digamos assim, dela desenvolveram outros estudos buscando essa unidade entre a mente e o corpo, né? Porque existe uma frase que diz assim, que o corpo é uma ideia da mente. Então o Freud ele colocou esse inconsciente pessoal e o Jung o coletivo. Os dois chegaram a se encontrar. O encontro deles durou 13 horas. Tamanha a transferência, a contra-transferência ali no campo, né, de magia ali entre os dois. Muitos dizem que o Jung era discípulo do Freud. Eu não vejo assim. Eu acho que o Jung ele já traz uma força, né? E tanto é que ele passou pela psicanálise ali. Chegou a ser o primeiro presidente da Associação de Psicanálise, né? Mas ele já tinha uma linha de pesquisa, né? Ele foi para os Estados Unidos participar de congresso lá, junto com o Freud, mas de uma conquista pessoal dele, né? Defendendo linhas paralelas de entendimento. Então,
A meu ver, o Jung contribuiu com a psicanálise, digamos assim, de forma indireta, né? Assim como não tem como dissociar Freud da teoria junguiana, né? São duas genialidades ali que houve uma sincronia dentro do tempo, né? Para eles lubrificarem os elementos das suas teorias. Eu acho que essas coisas estão na ordem aí do tempo e do espaço, né? É por isso que não se pode falar, por exemplo, eu falar assim, eu sou um psicanalista junguiano, né? O nome que o Jung deu é psicologia profunda, que é conhecida como psicologia analítica, né? A forma como a análise é feita a partir das teorias de Jung, né? Então, psicanálise é o quê? É a linha que Freud deixou, né? Tendo como coluna central ali os mitos, né? O Édipo e, e um arcabouço teórico que ele deixou bem elaborado, né? Para que a gente tenha consciência do nosso inconsciente pessoal. E a abordagem junguiana, ela é mais, digamos assim, ela é mais expansiva no sentido da espiritualidade, no sentido da sincronicidade. São duas visões que, assim, que uma auxilia a outra. E as duas nos auxiliam na nossa caminhada aqui. Porque a gente achar que a nossa história aqui, nessa vida, já está passada a limpo, desprezar a psicanálise nesse sentido, né? Agora, eu acredito que as pessoas têm formas diferentes de acesso a elas mesmas, né? Talvez a psicanálise, para alguns, não seja a forma ideal de fazer esse mergulho, né? Porque a gente vai encontrar dentro desse mergulho o que o Freud encontrou. Nesse mergulho da individualidade, ele encontrou lá dentro do inconsciente a sociedade. Então, assusta quando a gente percebe que a maioria dos nossos hábitos e atitudes são reflexo de um padrão maior inconsciente. Nós estamos orquestrados a isso, né? E quando a gente vem à luz de forma dentro da consciência, isso, não como uma informação, igual eu estou falando para vocês aqui, dentro do processo de análise, que a gente chega a algumas. Muita coisa assim, a gente percebe assim, que a gente não. Normal, no nosso dia a dia, a gente passa e não percebe, a gente começa a ver que tem umas coisas meio aberração até, meio estranhas. E outras coisas que a gente também não enxergava beleza e que a gente começa a enxergar na simplicidade das coisas, o quanto são belas, né? E o quanto nós também somos privilegiados de estar presenciando tudo isso nesse plano, né? Então, dentro desse mergulho que o Freud deu dentro do inconsciente pessoal, ele encontrou a sociedade. E dentro dessa sociedade, o Jung encontrou o inconsciente universal. Digamos assim, o Freud já falava do inconsciente coletivo, mas não da forma do Jung, tá? Porque o Jung ele não se enquadrou, ele não buscou fazer uma teoria que passasse no crivo acadêmico da época, digamos assim. Ele já sabia que a coisa dele
para o futuro, né? Nós ainda estamos nessa transição de consciência das teorias dele. Ainda temos muita coisa do paradigma materialista, cientificista, né? Muita coisa que a gente ainda não consegue comprovar dentro de determinado modelo, mas que já tem outras formas de provas. E a física moderna também trouxe essas pesquisas dentro do comportamento atômico. Então, existe campos entrelaçados em mais campos, emaranhados quânticos, e assim também nós estamos nisso tudo, né? E o Jung, então, dentro desse inconsciente pessoal que encontrou a sociedade, o Jung mergulhando nas sociedades, estudando, né, arqueologia, mitologia, as várias formas com que as sociedades buscou se conectar com o divino, né, se conectar consigo mesmo. Ele encontrou nesses símbolos uma fonte de sabedoria universal. Então, o Jung, buscando no inconsciente coletivo, encontrou o universo dentro do homem, né? Que nós estamos, nesse momento, imersos nesses dois inconscientes, no coletivo e no inconsciente pessoal.